Esse é o episódio 57 do Talks by Léo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Pod Factory aqui em São Paulo. E hoje eu vou conversar com um Venture Capitalist, empreendedor, publicitário e músico, Daniel Chalfon, sócio da Stella Investimentos. Daniel, obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Pô, super obrigado, super honrado de estar aqui. Vamos lá, se eu souber alguma coisa para responder, tô aqui. Daniel, você sabe que eu tava olhando algumas coisas suas ligado principalmente à música e quase que eu mudei a pauta inteira desse episódio. Porque, cara, eu entrei no seu canal, o Áudio Arena, no YouTube, né, que não tá mais publicando, mas que tem um inventário enorme de shows gravados no estúdio que você era sócio, né? E daí eu vi shows gravados com Angra, Sepultura, Ratos do Porão, Biquíni Cavadão. Eu falei, cara, era tudo que eu vi esses shows no final da década de 80, alguns deles, tipo Angra lançando Angels Cry lá no Aeroanta e tudo mais. E eu falei, cara, a gente vai ter muito papo pra conversar e eu acho que eu vou esquecer empreendedorismo e venture capital, mas, cara, como que foi assim, né, esse envolvimento com música? Ele veio antes da carreira profissional ou veio junto? Como é que foi isso? Veio antes, eu comecei a tocar muito cedo, assim, garoto. Aquela coisa de moleque, enfim. E num determinado momento achei que eu ia viver de música, mas eu acho que não tinha o talento, não sei, não deu certo, né? Nunca persegui isso muito forte e tal. A música acabou me levando meio que indiretamente para publicidade e aí, né, toda a carreira na publicidade aí até a gente vender a agência, né? Mas eu nunca parei com a música, né? Eu ao longo da vida eu entendi que isso seria um segundo lado, assim, para mim. Um side job, um hobby, alguma coisa assim. Tive 450 bandas covers, todas elas deram bem errado, assim, mas deu para se divertir, tomar uma cerveja com os amigos e tudo mais. E aí, em 2013, 12 ou 13, eu e o Luiz Fernando, um amigo assim da vida inteira, que continua lá no Áudio Arena e tudo mais, a gente tinha essa mesma paixão pela música. Ele um pouco mais pró que eu, ele é o guitarrista de uma banda de metal chamada República e tal. A gente falava, vamos fazer uma coisa de música, um negócio e tal. E aí surgiu a ideia de montar o estúdio, que fosse um lugar de produção, né, programa de TV e tudo mais e tal. E aí nasceu o Áudio Arena em 2014. A gente abriu, inclusive, durante a Copa. 2014? Copa, isso, Copa do Brasil. Né? E putz, foi incrível, né? A gente, acho que fez um canal no YouTube, talvez, não sei se o maior aí de música autoral brasileira, mas acho que o melhor. Se não for o maior também, pode ser que seja. Virou programa de TV, no Bis e tudo mais. A gente produziu muita gente, gravou muita gente. Acabei dando vazão a essa coisa, né, de viver um pouco mais o mundo da música e tal. Descobri que não era para mim, né, do ponto de vista de trabalho, de negócio, que era realmente um hobby. Nesse mesmo período, né, nasceu o Julius, minha ex-banda aí, que acabou acabando aí na pandemia. Mas, e aí, acho que produzi bastante, toquei muito, assim, durante 4, 5 anos. Né? Então, assim, acabei vivendo mais o mundo da música mais velho. E, putz, foi animal. E aí, em 2019, eu acabei vendendo minha participação no estúdio toda pro Luiz. Ele continua lá, tocando um monte ali, produzindo bastante. E eu sigo apaixonado, sempre me envolvendo em algum projeto, até como investidor e tudo mais, né? A gente tem até um investimento aí que ainda não anunciamos aí numa Music Tech. Enfim, mas é um negócio que acho que vai comigo a vida inteira, assim. Com certeza, né? A gente começa naquele inspiracional, aspiracional, né? De jovem olhando as grandes bandas, né? E tudo mais. E depois parece que a gente retoma essa paixão numa idade já com uma carreira em andamento e tudo mais. E vira mais gostoso ainda, parece, né? Tem aquela turma, né, que joga golfe, os caras viajam pra isso. Tem a turma que corre, que pesca, faz, não sei o que. Eu toco. Essa é minha... Essa é meu hobby aí, meu. Daniel,
essa intro para falar de música, né, foi muito pelo prazer que eu vi aí de vários conteúdos que eu tava olhando seus, assim. Mas, assim, antes de falar sobre o ecossistema de startups de tecnologia, né, o seu trabalho atual como sócio da Stella Investimentos, né, que é um dos principais fundos de venture capital brasileiros aí, você começou como publicitário, né? E aí acho que vem muito, né? Você começou com música, publicidade, tá tudo meio ligado a criar a arte, né? Como é que surgiu esse início? Porque você teve uma carreira super bem sucedida, se tornando sócio de algumas das principais agências de publicidade do Brasil, né? Década dos anos 2000, né? Conta um pouco, um resumo dessa etapa. Tá bom. Bom, foram 25 anos, então vou tentar super resumir, que é bastante tempo, né? Mas eu comecei a trabalhar muito cedo em agência, assim, com 19 anos, alguma coisa assim. Acabei começando numa área de mídia, né, na área de negócios da agência. Foi um período muito bom, assim, porque ali na segunda metade dos anos 90 nascia a internet, né, e eu sempre apaixonado por tecnologia, me envolvi, né, com aquele ambiente que começava, foi muito bom para mim, né, a mídia começava a mudar, a TV a cabo era uma novidade no Brasil, né, então foi bacana, assim, uma área muito dinâmica, profissionais incríveis, assim, foi uma coisa muito gostosa, né, fui avançando na carreira, acho que talvez por ter abraçado a novidade muito forte, né, segui, depois acabei, né, indo para outras empresas de publicidade e tal, e em 2000 eu fui para o Zipnet, né, fui tocar a área de conteúdo, né, era e-mail, né, era o Zipmail, né, e depois virou um portal. E aí a gente lá, todo um time bem bacana, assim, transformou em portal, depois o Marcos vendeu a empresa, né. Foi a Zip que foi vendida para Portugal? Também, foi, né? Na época uma transação de 300 milhões. Eu lembro, era meio né? recorde na época. Uma loucura, assim, e uma empresa muito legal, assim, foi um período muito legal, aí a bolha estourou, aquela coisa, eu acabei voltando para a agência, eu fiquei mais alguns anos e aí senti que bateu um teto e deu vontade de montar alguma coisa que fosse minha. Eu, ao lado de outros sócios, a gente trouxe de volta para o mercado uma marca antiga da propaganda, MPM, que já existia, a gente teve um investimento de um estratégico e nós nos juntamos alguns sócios ali, e trouxemos essa marca de volta. Essa marca fez uma agência nova, né, a nova MPM, que acho que foi bastante bem sucedida do ponto de vista de negócio. Talvez ela não tivesse ainda um brilho criativo, que acho que, né, isso todo mundo que trabalha em publicidade sonha. A gente teve a oportunidade de se juntar com a Loduca em 2009 para 2010, né? Minha ex-sócia Bia tinha decidido sair da profissão, ali fazia bastante sentido uma fusão. E aí fizemos a última. A Luduca naquele momento acho que já tinha uns 13, 14 anos, né? Já tinha tido várias gerações de sócios, e aí a gente fez a última geração, né? Eu, Guga, PB, Ken e o Celso, claro. Que foi uma geração incrível, assim, né? Acho que a agência se tornou uma das agências independentes mais criativas do mundo. A gente fez um trabalho muito legal para um número enorme aí de clientes, tá? Uma agência que eu me orgulho muito, assim, de ter vivido e dos sócios que eu tive. Mas em 2015 para 2016 a gente começou um processo ali de venda. Primeiro o Celso saiu, depois eu e o Guga acabamos também vendendo nossa participação. E aí acabei olhando um pouco para trás, assim, e falando, putz, eu tive uma carreira boa, né, uma carreira super incrível, assim, estava muito satisfeito com o que eu tinha feito. E eu não tinha vontade de voltar. Né? Porque é normal, né? O publicitário, ele fecha uma agência, fica abre lá... outra. Né, 6 meses... exatamente. Uhum. Aí foi nesse momento, assim, que eu olhei pro lado e falei, putz, eu acho que eu não queria voltar. Queria fazer outra coisa da vida. A publicidade que eu conheci não existe mais. Ela tá... Era uma mudança quase geracional, né? De pessoas, marcas, modelos de negócio. Total. Né? E isso não me estimula mais, assim, o que eu tô vendo que vem pra frente não me estimula mais. E decidi que eu ia fazer outra coisa da vida. Então, antes da gente falar dessa outra coisa da vida, né, você se tornou empreendedor num primeiro momento, né, na área de publicidade, Isso. né? Como, quer dizer, você vinha da área de negócios, de mídia, né? Enfim, quais foram os seus grandes aprendizados, assim, como empreendedor, assim? Porque eram estruturas de centenas de pessoas, né? Não, a MPM ainda era uma agência... Cara, a gente tinha agência no Brasil inteiro, assim, foi uma escola incrível, assim, né? De gestão de gente,
de mobilização, de entrada em novos mercados e tal. Acho que naquele momento, eu não sei se eu usava o nome, eu vou empreender, né? Não tinha essa coisa assim. Né? Você é sócio, né? Você é sócio, né? Que já era um super... E uma coisa curiosa, assim, né? A gente tinha um time muito complementar, né? Porque a MPM abriu sem uma liderança criativa como sócio, o que é raro no mercado, né? A Bia vinha do mundo de eventos, o Rui vinha do mundo de planejamento, né? Então, foi uma formação muito sui generis, mas que deu muito certo. E, putz, cara, eu acho que aprendi muito de tudo, assim, né? Acho que tanto em tudo aquilo que tem a ver com a construção da empresa, né? Porque, claro, tech tem suas particularidades, mas no final tudo é gente, né? É isso. Então, cultura, né? E aí o processo de fusão, né? Aquela coisa toda, né? De você trazer... Como é que você faz para duas culturas muito diferentes se tornarem uma só empresa e isso ser bem sucedido? Processo de venda, apesar de ter sido super difícil pra gente, até emocionalmente falando, né? É um processo rico, assim, de aprendizado e tudo mais. Aquele monte de advogado e tudo mais, né? É duro, é difícil, é penoso, né? Um processo desse, mas você sai maior, né? E eu acho que, putz, até aquele momento, tudo que eu tinha aprendido profissionalmente, acho que eu aprendi com a publicidade. Né? E isso é grande parte do seu repertório, né, que você traz hoje como venture capitalist, você acha? Como empreendedor, como lidar com gente, visão do mercado de comunicação, porque é um pouco do viés também do que você traz, não é? Para as suas investidas. Cara, eu gosto de comunicação, eu gosto de marketing, né? Acho que é um negócio que não vai sair de mim nunca. Obviamente eu tento trazer um olhar, né, das pessoas, né? O Venture Capital para mim é uma profissão sobre pessoas, né? O pessoal fala assim, trabalha no mercado financeiro, número, não sei o quê. Rapaz, eu sou ruim de conta pra caramba. A sorte minha é que eu, de novo, tenho sócios super complementares, né? Tem a Laura, tem o Sato, tem o Edson. Eu acho que essa é a força, né? Cara, que eu posso dizer assim... Meu negócio é gente, cara. Eu saco gente, eu saco processo, eu saco... Né, acho que padrões. Esse é meu mundo. E eu acho que as empresas são feitas de gente, né? Sim. Então, eu acho que esse deparo, assim, do mundo da publicidade para o Venture Capital, ele é difícil de um lado, mas ao mesmo tempo a espinha dorsal é a mesma. Não, legal assim que eu vejo, você é um cara muito curioso, né, cara? Você... Me parece assim que... estuda muito, lê muito, vai atrás. Eu acho, até antes a gente começar a falar das telas, né? O início nas telas que foi muito como aprendendo. Fui estagiário lá, um ano. Então, eu achei isso curioso, né? A gente vai falar. Mas, último ponto sobre o mercado publicitário, como você vê o mercado hoje, né? Onde você tem uma transformação, né? Com o mundo das grandes consultorias brigando no mesmo bid com as grandes agências, né? Porque elas falam, eu entendo do seu negócio e também tem o serviço de comunicação, né? As holdings enxugando e juntando estrutura e simplificando para ter eficiência, modelos de negócio sendo pressionados pelos anunciantes, clientes e tal. Como que você vê num resumo assim de tudo isso? Eu não sei se eu tô super atualizado na área, assim, já se fazem alguns anos, assim, mas o que eu percebo, e eu vejo até algumas empresas do nosso portfólio, né, graduando aí para fazer concorrência de agência e tudo mais e tal. Então, recentemente a gente viveu algumas aí. Cara, o que eu acho assim, esse é um mercado que já consolidou, né? Então hoje, quando você tem um mercado que já passou por um processo de consolidação, que está todo na mão de grandes estruturas multinacionais, é um mercado que tende a ser muito mais de economia, né? De você reduzir custo, de você... Não há mais investimento, até porque eu acho que os gringos que compraram, pagaram caro pelo que compraram aí, e eles precisam trazer retorno para o investimento deles, né? Enfim, qualquer investidor pensa assim. E eu acho que também, óbvio, eles são estratégicos, tem a coisa de atender o cliente, então eu acho que hoje é um play muito mais de redução de custo, né? Eu não vejo uma alocação de esforços e de capital para se desenvolver o negócio. É mais para se manter no negócio e tirar um dinheiro aqui ou acolá. Eu acho que isso é muito ruim, né? Então, só que, ao mesmo tempo, quando isso acontece, não só nesse setor, esse setor é um setor de prestação de serviço. Portanto, é mais fácil que nasça uma nova geração. E o que eu começo a ver existe uma nova geração super interessante de profissionais, talvez que peguem um mercado com teto um pouco mais baixo, porque realmente a pressão por custos é muito grande, né?
mas que vem fazendo um super trabalho, né? Então, essa nova geração, notadamente aí feita por empresas independentes, eu acho que eles têm muita qualidade no que eles fazem, pegam um legado difícil de lidar, de uma relação bastante estressada cliente-agência, mas como toda relação, obviamente, o culpado são sempre os dois, né? Porque Sim. tem aquela coisa, eu lembro no meu tempo se debatia muito, os clientes, não, porque os clientes pagam pouco, não, porque as agências têm lá rebates, porque não sei o que, não sei o que. Gente, uma relação quebrada é uma relação quebrada, nas duas pontas, né? E acho que o mercado precisa admitir isso. O que eu acho legal, que eu vejo nessa nova geração de agências independentes, eu também começo a ver numa nova geração de anunciantes, que são as startups. Exato. Né? Que tem uma relação muito mais saudável, que discutem remuneração de uma outra maneira. Né? Então, estão construindo juntos novos modelos, de certa forma, sem a herança. Né? Eu acho assim, eu acho que o tamanho desse mercado ficou menor, não tem jeito. Margens mais apertadas. As margens são mais apertadas, mas eu acho que tem muita coisa interessante acontecendo, eu acho que tem muito trabalho de qualidade para acontecer, eu acho que tem uma nova geração de agências, uma nova geração de anunciantes, que eu espero suplante aí os incumbentes e crie os novos líderes do futuro. Então, eu entendo essa mudança, mas ao mesmo tempo eu também fico otimista de ver que tem gente muito boa aí operando nesse mercado e fazendo trabalho de qualidade. E eu acho que é um campo de oportunidade para quem está chegando também, para disrupção. Com certeza. Mesmo sendo uma área de prestação de serviço, mas virando esse modelo híbrido meio agência / consultoria e essas coisas acontecendo. Um ponto-chave, assim, lá, o que eu vejo é a atratividade de talento, né? Eu acho que isso sim mudou demais, né? Quando eu comecei a trabalhar, né, vinha, né, dessa coisa dos amigos da música, né, dessa coisa, todo mundo, não, começou a trabalhar em agência, me arruma um emprego, me arruma um estágio, né? Era desejado. A publicidade atraía os bons desajustados, né, aquelas coisas mais criativas, aquelas profissionais incríveis e tal. Eu acho que hoje os melhores talentos, infelizmente, não sei se eles olham mais para a comunicação social como se olhava antes. Infelizmente, acho que olham demais para o mercado de empreendedorismo de startup. Então, me sinto privilegiado por ter vivido um mercado que atraiu grandes talentos lá nos anos 90, nos 2000, e que hoje eu convivo também com um mercado que atrai grandes talentos, né, no mundo de empreendedorismo tech. Eu acho que o que é legal nessa sua transição, né, de carreira é que você foi para onde a bola estava indo, sabe? Assim, essa talvez seja a leitura, mas também olhando agora, né? Daqui para trás. No caso da publicidade, a bola já tinha ido lá nos anos 80, né? E como que foi essa transição, Daniel? Assim, você chegou a fazer um sabático, pensou, não, eu quero trabalhar com venture capital, eu quero investir, ou foi acontecendo? Não, foi acontecendo. Eu não tinha a menor ideia, né? Eu tinha uma coisa de devolver um pouco de tempo para a família, né? O ano de 2016, o ano da venda ali, foi um ano difícil para mim, né? Muito estressante, assim, não foi um processo fácil. Então, a primeira coisa que eu sabia, assim, eu não ia tirar um sabático, eu ia tirar um vagabundo mesmo. Eu ia fazer nada. Então, me preparei, assim, por alguns meses. Acho que não tenho essa coisa de ficar muito tempo parado, assim, mas... e aí, algumas coisas bem curiosas, assim, aconteceram. Primeiro que, assim, eu sempre fui um cara que dormiu muito bem, assim, mesmo... pode estar acabando o mundo, eu durmo bem, cara. Eu deito assim... Te invejo. Eu durmo aqui, cara. Se eu resolver dormir aqui, eu durmo. Não tem esse problema. Sou tipo... Era o Nelson Piquet ali na Fórmula 1. E aí eu... Nessa coisa de não tava fazendo nada assim, eu comecei a não dormir. E aí minha esposa falou, você não tá dormindo, você não tem nada pra pensar, né? Eu falei, tem coisa errada, preciso arrumar coisa. Eu ouvi um conselho muito legal de uma pessoa naquele momento, que é, faz o que você quiser, só não pega a primeira coisa que vier. E aí a primeira coisa que veio foi oportunidade para ser presidente de uma empresa multinacional que eu admirava bastante. Na área de comunicação, nada a ver? Na área de comunicação. Não de agência, porque eu tinha um no compete. E aí eu fiquei super animado, né? E aí eu entrei assim no processo e tal, mas eu descobri que eu não servia para ser executivo, né? E foi bom isso tudo ter acontecido num tempo rápido, né? Eu não ter conseguido ficar muito tempo, né, de férias, ao mesmo tempo, né, engatar essa conversa, porque eu falei, putz, só tem um caminho para mim empreender, né? E aí você vai empreender, você vai falar com os fundos. Eu estava mais ou menos próximo já desse universo, porque desde 2008
Eu já tinha feito alguns investimentos antes, eu era investidor da Stella, eu estava muito próximo da Endeavor, né? Eu estava ligado ao Tava mundo no ecossistema, de alguma maneira, né? Tava em conselho de empresa junto com o Edson, enfim, não estava super inserido, mas estava ali, né? E aí eu comecei a procurar as pessoas e conectar os pontos, entender o que o pessoal estava olhando e tal. E aí, acho que assim, o Edson é o mentor dos mentores, né? Ele meio Yoda, ele né? é o Yoda total, né? Aliás, esse é o apelido dele lá, né? Putz, e aí não tem como, né? Se você tá nessa fase na sua vida, né? Você tem que falar com o Edson. Não só eu, todo mundo. É um must have, né? E eu fui falar com o Edson, que inclusive tinha sido um cara que me ajudou muito no período final da agência também, em outros períodos também, mas no período final, né? Foi um sounding board bacana, assim, um cara que eu pude me abrir e tal. Então ele já tinha, né, convivido com essa questão toda. E fui procurar ele, assim, e aí ele me deu uma ideia, assim, de por que a gente não faz uma coisa juntos? Vem pra cá e tudo mais e tal. E aí, originalmente, tinha surgido uma ideia de montar um fundo de Media for Equity, né? Já lá atrás, 5 anos atrás? Em 2017, né? 5 anos e atrás. aí, naquele momento, eu falei, acho que faz sentido, eu entendo de mídia, você entende equity, vamos ver no que dá, né? E a Stella querendo crescer, tava lançando o fundo 3 na época, né? E Sato chegando na sociedade, a gente resolveu pegar um lugar junto. A Stella era full remote, antes de todo mundo ser remote, né? Mas naquele momento a gente foi para um escritório pela primeira vez, todo mundo, nós 4, né? E aí começou um processo que eu falei, se nós vamos ser sócios, se nós vamos viver o mesmo mundo, né, eu preciso entender melhor, né? E aí eu realmente virei estagiário do Edson, só que quando eu fui ver, isso passou um ano, o fundo de Media for Equity deu errado, né? Eu testei fundraising, testei com os empreendedores, não deu certo, né? Modelamos e tal. Só que eu fiquei um ano lá, e aí na hora que eu vi que deu errado, assim, né? Eu me toquei que a coisa não ia avançar da maneira que a gente planejou, eu falei, Edson, vou embora, né? Eu acho que preciso pensar agora, né? Eu me preparei por um certo tempo, né? Mas eu preciso agilizar minha vida, né? E fui embora, né? Passou uns 2, 3 dias, o telefone liga, né? Edson, Laura e Sato no telefone. Pô, você não quer voltar? Eu falei, putz, tudo que eu quero, mas e aí, pra né? fazer o quê, né? E aí eu vim para a Stella como um dos sócios, né? No início, fazendo de tudo um pouco, né? A estrutura ainda também era bem menor, né? O fundo era bem menor. E aí ajudando em fundraising, acho que também ajudando a uma coisa de posicionamento da própria gestora, porque 2017 é um ano pivotal, né, para o Venture Capital brasileiro, porque é o ano onde os fundos começam a levantar muito mais dinheiro, né, a curva J aconteceu a partir de 2017. Foi esse ciclo até né? que veio até recente agora, né? E aí, né, começo a me meter em tudo, começo a originar, e aí eu peguei o meu background todo de comunicação e marketing justamente como a minha maneira de entrar no mercado perante os empreendedores, né? Então eu comecei a dar mentoria para Deus e o mundo sobre os assuntos que eu dominava, do nosso portfólio ou não do nosso portfólio, né? Isso foi me trazendo network, eu fui originando deals e também acho que uma vontade muito grande da Stella de acertar a mão em consumo, porque a Stella sempre foi um fundo generalista. Né? Se olhar no histórico, a gente sempre teve deals de consumo, marketplace e SaaS, mas a Stella acertou muito, né, com RD, com o OMI, né, ficou né, muito conhecida por esses dois, principalmente, exatamente, né, acho que também, né, toda a cabeça de playbook do Edson e tudo mais. É curioso que os dois mais conhecidos são SaaS SMB, né? Isso, né? Então, acho que... Mas a Stella fez muito deal de consumo, né? Fez Oculus Shop, fez Sophie Juliette, tinha feito várias coisas, só que não deu certo, né? Então, juntou esse mesmo momento com uma vontade muito grande de a gente acertar a mão em consumo, e aí, né, eu, obviamente, um gosto enorme aí por esse mundo, né? Foi a época aí que a gente fez Salve, né? Depois Dr. Jones e tudo mais. Então, assim, e aí eu comecei uma transição que não acabou até hoje, né? Eu acho, onde a gente vai maturando e tal, mas, né, passados já esses 5, 6 anos, acho que a Stella cresceu demais, né? Acho que hoje nós somos um time aí de 15 pessoas, temos
processo, temos, né, enfim, virou uma empresa para valer, né? E foi super legal, porque quando eu saí da agência, eu não achava que eu estaria no gás, assim, dessa coisa de construir uma empresa. Então foi super legal, acho que essa combinação dos sócios, né, que se juntaram por um sonho que ninguém sabia que tinha junto, mas se conectaram, e essa nova construção, né? E foi, cara, é brilhante, assim, eu acho que eu tenho muita sorte de ter encontrado 3 vezes na vida um grupo de sócios que não eram, assim, não é aquela coisa do sócio que é o teu brother da faculdade, que você vai, não, eu achei essas pessoas no trabalho, na vida, e todos nós mutuamente nos escolhemos. Eu tive muita sorte na vida em 3 vezes acertar isso aí. Uma curiosidade, né? Porque você estava falando lá no começo do seu sócio no estúdio, guitarrista de metal. Tem que ser guitarrista de metal para ser seu sócio, porque o Edson é um guitarrista, né? De metal também. Eu vivo tentando convencer ele a voltar, mas ele não volta, né? Ele não quer saber. Ele tocava muito, pelo visto. Assim, eu já ouvi os discos e tal. Shredder, né? E Daniel, o que acredito que você deve ter ajudado muito ao posicionamento até da marca Stella nesse ciclo, né, 2017 em diante. Como que é hoje? Quais são os pilares da Stella hoje? Você falou que era um fundo mais generalista, você tem uma tese mais foi sendo trabalhado ao longo desses últimos anos. Como que está hoje o posicionamento e o portfólio, de certa forma? Bom, a Stella, eu acho que ela tem uma coisa importante, assim, ela mantém a espinha dorsal igual aí a Stella começou em 2008, o primeiro fundo é de 2010, ainda muito pequeno, né? O primeiro fundo da Stella é notória, essa história, o Edson e a Laura não conseguiram vender para ninguém, né? Nem a mãe do Edson investiu na Stella, né? Então eles fizeram o primeiro fundo com capital próprio, né? Nessa época que a gente começou a fazer alguma coisa, porque faltava dinheiro para investir em algumas empresas, aí eles buscavam co-investimento no mercado, e a gente fez junto algumas coisas, participando de diligência. Na época também tinha um outro sócio, o Martino, sim, que depois acabou se mudando com a família para a Itália, e acho que talvez um dos IPOs mais bacanas aí da Europa, aí na Nasdaq, aí foi ele que tocou, enfim, na Docebo. E aí, essa coisa... Assim, acho que a Stella, ela sempre teve esse posicionamento. O que ela não tinha essa clareza, eu acho, né? E acima de tudo, acho que ela começou com fundos muito pequenos, ela não conseguia implementar de maneira plena, né? Então, acho que essa é a grande diferença hoje. Quando eu olho pelo retrovisor, tão breve, né? Tão pouco tempo, assim, eu acho que, né, o que a gente faz é o que a gente sempre quis fazer, agora de maneira plena, né? Então a Stella é um fundo de venture capital brasileiro, focado em empresas de tecnologia, né? Agnóstico em todo o setor, né? Ou seja, a gente opera SaaS, mais ou menos 50% do que a gente faz, marketplaces uns 25% e consumo também. A gente se considera um value investor em venture capital, ou seja, a gente gosta de eficiência, a gente gosta de bons processos, a gente gosta de unit economics positivos, né, desde sempre, e ter essa visão. E acho que o que a gente vem fazendo é isso, né, ao longo desse tempo todo. A diferença é que acho que hoje a gente busca a participação adequada aí no cap table das companhias, né? A Stella tem muito mais fôlego para investir. E acho que isso, né, traduzido não só no nosso trabalho, mas também no trabalho de todo um time, porque uma das coisas que eu achei super curioso, assim, quando eu cheguei em Venture Capital falei, putz, olha que gozado, essa profissão não tem time, né, quase nenhum fundo tinha time na época, basicamente todo mundo era sócio, né, e claro, os fundos eram pequenos, acho que o valor capturado aí pela taxa de administração dos fundos mal pagava salário para sócios da maioria das gestoras, né, com raras exceções. E eu acho que de lá para cá, o que a gente vê é a formação de uma geração de gente trabalhando em Venture Capital. Não tinha. Associate, analista, não tinha. Ou tinha 2 caras, né? Então, eu acho que hoje nossa grande missão e visão é perenizar a Stella, né? É criar alguma coisa que supere a nossa fase ativa aí como investidor, não só com o nosso time, mas também com novas pessoas que, quem sabe, vão se juntar a gente no futuro, né?
mas realmente ser um pilar aí do empreendedorismo e da mudança aí no país. Uma coisa que você falou que é legal, né, deixar de ser só os sócios, os partners, né, e começar a trazer time. Então agora tem um desafio também que é da construção da empresa, da cultura, da comunicação interna, né? E em algum momento sucessão, como acontece em grandes fundos lá de fora, né, tipo o Sequoia e outros, né, que tem geracionalmente, né, sucessos atrás de sucessos, né, então acho que isso é o ponto que você está falando, né? Total, assim, a gente estuda pra caramba, assim, esses processos transitórios. A Sequoia acabou de passar por mais um, né, mas, estudei bastante, assim, a transição, né, do Valentine, né, pro Doug Leone e pro Michael Moritz, e agora tenho estado bem atento aí nesse movimento, acho um case muito gostoso de estudar, a Kleiner Perkins também. Sim. Talvez uma transição menos bem sucedida aí naquele momento, mas acho que no tempo, só um bump aí numa história brilhante ali, né? Já retomaram com muita força. E acho que aqui a gente está longe ainda para esse tipo de coisa de transição, mas uma hora vai acontecer, né? O fato inexorável que a gente fica velho, né? Então um dia espero que a gente possa passar o bastão, sim. Tá bem longe, espero, todo mundo tem mais ou menos a mesma idade ali, mas é gostoso isso. Ô Daniel, o que você acha, assim, né, comparando o mercado brasileiro, assim, quais são os desafios, né, do Venture Capital no Brasil comparado com mercados mais maduros, principalmente americano, né? Bom, acho que tem bastante coisa, assim, eu acho que primeiro é um mercado que está começando a chegar, assim, a gente tem um ecossistema bem completo até série A, né, um ecossistema pre-seed, anjo, early stage, de um modo geral, bastante completo, bastante vibrante, né, mas acho que ainda falta capital de série B em diante local, né, a gente tem uma atividade importante, né, dos fundos internacionais aqui, ou os que estão instalados aqui, ou o pessoal que está aqui toda hora, ou que a gente vai para lá e tal. Então, óbvio, isso tudo acontece, não falta nada, mas eu gostaria muito de ver mais capital brasileiro, né, de série B em diante, porque o Brasil tem uma história muito grande de construção de grandes empresas com grande valor, né? Pega Itaú, pega Natura, pega Ambev, né? Enfim, a lista é gigantesca, né? VEG. Então, assim, eu acho que o Brasil tem essa característica, assim, de criar grandes empresas aqui com capital nacional e eu gostaria de ver isso acontecendo mais no Venture Capital brasileiro. Então, acho que eu não vou dizer que falta esse capital, mas seria muito legal ver esse capital sendo exercitado de maneira mais institucional e constante, né? Eu acho também que o Brasil, ele é bom, assim, falando um pouco do lado do empreendedor, ele é bom em uma série de coisas, mas ele ainda precisa melhorar em uma série de outras coisas, né? Então, por exemplo, eu que olho especificamente no mercado de consumo, eu acho que o Brasil tem uma geração muito grande de empreendedores, mas ainda faltam grandes negócios e grandes propostas na área de consumo com uma ambição global, né? A gente tem exemplos incríveis aí no mercado, né? O Dani lá com a Salve, uma série de coisas, mas na proporção a gente ainda vê pouco consumo e vê pouco tech de consumo. Né? A gente vê coisas muito pontuais ainda, né? Então, e consumo, quando você vai olhar, não é porque eu olho o consumo, mas quando a gente olha a maior parte das empresas, né, que atinge grande liquidez e grande construção de valor, consumo é uma área que comanda uma construção de valor muito grande, né, no mercado inteiro, no mundo inteiro. Então, eu tenho sim, acho que esse desafio não só de identificar, mas também de fomentar mais tech, consumo, né? A gente não vê um SaaS de consumo brasileiro e tal, né? Então acho que tem bastante coisa legal aí para acontecer. Acho que é isso. Mas acho que é parte também desse processo de maturação do ecossistema, né? Ele vem com uma geração aí de 2010 em diante, né, que amadureceu, grandes negócios surgindo em fintechs, HRtechs, EdTechs e tudo mais, e me parece que vai ser a consequência natural pós esse ciclo agora macroeconômico, talvez, você não acha? O ciclo tá aí. Enfim, sempre vai ter. Isso aí vai ter, isso aí não... Não, eu acho que sim, a gente vê coisas bem curiosas, assim, a gente vê um grande volume de empreendedores, assim, super founders, né, daqueles que são reincidentes Quem empreendeu em B2B querendo empreender em B2C, quem empreendeu em B2C querendo empreender em B2B, né, então
Eu acho que isso é legal, porque você traz o conhecimento de máquinas aí de aquisição distintas, mas que no fundo o princípio é o mesmo, né? Então isso é bem legal. E assim, que é empreendedor, né? Ele volta ao mercado. Tá acostumado talento, com escassez e independente do cenário econômico. E falando em cenário econômico, como que você vê esse momento, né, esse susto, né, do cenário macroeconômico, né, com grandes fundos aconselhando essas empresas a buscar eficiência, cortes de estrutura, e que assim, não é novidade, né? A gente sabe que isso é cíclico, né? E como que você está vendo esse momento? Assim, claro, não vou dizer, não estamos preocupados, não é isso, né? Seria incorreto, né? A gente está sempre atento e tudo, mas eu acho que de um lado, pra gente, né, que se considera um velho investor em VC, eu acho que a gente está vendo como os americanos chamam, né, reversion to the mean, né? Que a gente está vendo a gente vê um período muito explosivo, né? A gente está vendo a coisa voltar para um certo padrão, né? Qual é o padrão? Putz, uma rodada a cada 15, 18, 24 meses. A empresa faz 3 rodadas em um ano. Tem uma coisa errada, né? Não dá tempo nem de você fazer as contratações para executar o plano, né? Então, o que a gente está vendo, sim, tem uma compressão, mas ao mesmo tempo a gente vê um movimento que é saudável, né? E que vai acabar privilegiando as melhores empresas. A gente continua vendo um movimento importante no early stage. Sim. A gente continua vendo algumas rodadas de série B e adiante para as empresas que têm unit economics mais sólidos sendo divulgadas aí. Óbvio, não vamos dizer, não há preocupação, né? Principalmente se uma empresa já busca aí um cheque série B, série C e não está com a casa arrumada, né? Vai ter mais dificuldade, né? Mas e down rounds talvez também, né? Eu acho que talvez rounds estacionários, eu acho que a gente veja aí no mercado e tudo mais, mas de novo, acho que depende muito da empresa, né? E de novo, a gente tem, na Stellar, eu diria que a gente tem bastante tranquilidade aí com o nosso portfólio, no sentido de que a gente sempre buscou esse tipo de eficiência, sempre foi a tônica da casa, acho que, né, os nossos investidores conhecem bem, né, esse nosso... E a gente busca esse empreendedor, né? Então, a gente está bem tranquilo aí com o cenário. É óbvio, ninguém quer ver, né, valor sendo destruído, até porque isso não tem a ver só com as empresas, tem a ver com emprego, tem a ver com planos de stock options dos funcionários. Então, assim, é importante que seja construído valor no mercado, mas, honestamente, a gente joga pelo longo prazo. Nosso último fundo é um fundo que começou a investir em 2020. A gente vai realizar ele em 2030. Até lá vão ter tido mais umas 2 ou 3 dessas. Quer dizer, começou no início da pandemia e nesse momento que o mercado começou a regular agora, né? Exatamente. Então, a gente fez o primeiro fechamento desse fundo no dia que o Sérgio Moro pediu as contas lá. Nem lembro, pediu a conta, foi demitido. Imagina, né? Tava lá, pandemia, o Moro saindo, ai meu Deus, vai acabar o mundo, vai acabar o Brasil. Nós fizemos um fechamento recorde, fundo oversubscribed. Quer dizer... Eu acho que, assim, acho que uma das coisas mais legais, assim, que né, do Venture Capital é saber que a gente joga pelo longo prazo e decretar agora o sucesso ou insucesso de alguma coisa é no mínimo ser leviano. Sim, sem dúvida. Daniel, eu tenho uma curiosidade, né? Você falou do caso do investimento na Salve, que, se não me engano, pode ter sido talvez a primeira DNVB da área de cosméticos no Brasil, assim... Putz. Ou uma das primeiras, certamente. Não sei. Se eu falar que foi a primeira, provavelmente eu vou magoar alguém que eu vou estar esquecendo, né? Mas eu acho que, assim, a Salve é bem importante por alguns motivos, assim, né? Primeiro porque ela preenche um quesito importante, assim, né? É um grupo de super founders, né? O Dani com a Márcia e a Júlia que se juntou ao time, né? Que trazem uma experiência, né? O Dani já tinha feito, sei lá, 3, 4 empresas, tal, né? Então acho que isso... bem relevante. Quando a gente começou a se falar assim do projeto, né? Óbvio, acho que o mercado de produtos de consumo numa estratégia de 2C estava começando a entrar em alta, né? Você tinha casos importantes lá fora, a Glossier, a Way, né? Muitos não deram certo, né? Então acho que passado o tempo a coisa já se transformou. Mas eu lembro bem de ter falado uma coisa assim, olha, o Brasil ele tem uma característica engraçada ainda, isso em 2018, que o Brasil ele ainda não construiu uma marca nativa digital, independente do modal de distribuição, que tenha nascido na internet, né, e que seja de massa e que não seja marketplace. Tudo bem, minha frase está cheia de vírgula, né? Mas, sim.
Se você pegar Mercado Livre, né? Uma marca hoje, obviamente, regional, né? Mas tem uma força muito grande aqui, mas é um marketplace, ou seja, lida com dois públicos, né? O B2B Sim. e o B2C. 99 é um marketplace, né? Então, assim, o Brasil nunca tinha tido até então uma marca direto ao consumo, né? Uma marca de produto de consumo Sim. que tivesse realmente nascido no digital e que alcançasse a massa, né? Isso me intrigava. A gente via naquele time a capacidade de construir isso, aliado, obviamente, a toda a proposta aí de produto e... Propósito, storytelling, aquela coisa toda das NVBs, né? E também a força, né, que o canal direto ao consumidor proporciona. Hoje, obviamente, a Salvi já vem numa expansão massiva aí de canais, virou uma marca omnichannel, mas a força do canal direto é preponderante, né? E isso é estrutural na companhia, né? E eu acho que, assim, eu não diria que a Salvi é uma marca de massa ainda, né? Eu acho que ela ainda tem bastante espaço para crescer, mas eu hoje tenho bastante tranquilidade em dizer que eu acho que se alguém vai ser uma marca de massa que nasceu no digital é a Salvi, e a gente tem um orgulho danado aí de estar com eles desde o dia que chamava The Next Beauty Brand. Nossa, mas isso aí como nome conceitual, né? Conceitual. Tipo capa de PPT só, né? Não, eu tenho esse PPT guardado até hoje. Daniel, como você vê, cara, os desafios, as oportunidades das DNVBs, né? Porque teve esse boom, né, dos últimos anos de muita marca surgindo em todos os segmentos, né, de cosmético a colchão, né? E que depois algumas não se provaram, né? Algumas pós-IPO, tipo Casper, essas coisas. Como que você vê esses desafios? Você acha que é um desafio de aquisição em LTV? Total. Um desafio de que não dá para depender 100% digital e tem que ser omnichannel. Como que você vê isso? Porque você tem bastante aprendizado já sobre isso, né? Eu acho que são duas coisas, tá? Assim, a tese da DNVB ou do D2C, o D2C talvez seja o início, né? Mas uma marca de massa, ela precisa, né, crescer, mas eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, o que a gente olha, tá? E como a gente consegue... aliás, essa é a receita do bolo. Como é que a gente consegue ser um fundo generalista? Você fala assim, vocês entendem de todos os setores? Não. A gente talvez tenha mais profundidade em alguns, mas, né? O que a gente olha? A gente olha as arbitragens digitais. Quais são? São 4. Arbitragem de CAC, né? Aquisição de clientes, aí vai ganhar cliente muito mais barato que o incumbente. Arbitragem de LTV, né? Acho que essa é meio óbvio, né? E principalmente se você conseguir aliar a arbitragem de CAC com LTV, aí é o Holy Grail para consumo. Sim. Existe, obviamente, também a arbitragem de CAPEX, perdão, Uber, Airbnb, né? Exemplos claros. E o Holy Grail da economia digital, que é a arbitragem de efeito de rede. Né? Que, obviamente, talvez aconteça mais claramente quando a gente olha as plataformas, né? Marketplaces. Mas, por exemplo, para mim, Tesla tem isso, né? Gozada, a gente tá vivendo, né, semana que passou a Apple anunciou lá a estratégia deles para carro, aí tem a Tesla, gozada, né, a Tesla é isso, como o carro aprende, né, o carro tem aqueles sensores todos, ele tá mandando para um servidor central, tá processando, tá melhorando o produto, faz uma diferença se tiverem mais pessoas usando Tesla. Sem dúvida. Né? Então a Tesla provavelmente vai ser um ecossistema fechado como é a Apple hoje nos computadores. E aí Por isso que faz o robô lá, o Android. Exatamente. Né? E agora a Apple anunciou que vai colocar lá o CarPlay deles nos casos, ou seja, vai ser a Microsoft, né? Sim. A Tesla vai ser a Apple. E só um parênteses aqui, cara, é muito curioso isso, né? Porque daqui a pouco você fala, cara, eu quero que minha interface do carro inteiro seja CarPlay, como eles anunciaram, né? É o Windows no computador da IBM e da Compaq. Né? E aí eu vi um youtuber falando, que eu assisto muito, falando assim, cara, qual vai ser o incentivo de uma montadora tradicional em desenvolver toda a parte, né, de software do carro se a Apple vai fazer, né? Ou também é o início da gente se acostumar com uma interface do futuro iCar, talvez. Exatamente. Não, e o cliente manda, né? Então o cliente vai pedir. Sim. Então você não vai comprar o carro da montadora A, B ou C se ele não tiver aquilo. Ou se ele não for um Tesla que talvez tenha um... Né? É exatamente o que aconteceu no mundo do PC, né? O Apple, durante anos, tomou paulada da Microsoft. A Microsoft distribuída aí como OEM em toneladas de Compaq, IBM, Dell. Né? A GM vai virar a Dell, a Ford vai virar a Compaq e um monte de gente vai pro vinagre nessa hora. Muito louco, né? Essa questão do sistema operacional do carro, Total. né?
É muito, muito legal. Só os caras das montadoras não estavam vendo. Com certeza, com certeza. O Daniel, e o desafio assim da construção das marcas nas startups, né, num mundo hoje que é muito mais difícil fazer essa construção, né, mídia fragmentada, enfim, construir marca só com digital não é simples, né? Como é que você vê isso? E acho que é um pouco do tema que você deve passar com as suas investidas, né? Cara, é um ponto chave, não só pela aquisição do cliente, pela sustentabilidade, né, do topo do funil em qualquer setor, B2B ou B2C. Você diminui o CAC com marca mais forte, né? Exatamente. Porque é uma ilusão, né, de que vou adquirir cliente lá com a mídia de performance e tal. O problema é que você vai, ainda que você não tenha nenhum concorrente, você vai acabar bidando contra você mesmo, o CAC vai subir. Sim, e fica dependente daquilo eternamente. Exatamente. E, enfim, é a morte. Né? Tem um artigo nosso lá no Astela Matrix, lá, que é a nossa plataforma de conteúdo lá, que eu cito, isso é igual o cara lá com cocaína, né? Sim. Ele chega lá, no começo ele parece o bonzão, quando ele vai ver, acabou, né? Morreu. E só um parênteses, da mesma forma que no DNV, nas DNVBs a gente está falando da importância da omnicanalidade, né? Torna-se importante o investimento em mídias tradicionais para construção de marca, sim. Porque daí o seu digital fica mais barato. Acho que a gente vai ter um revival muito grande da mídia tradicional, em especial de mídias que sejam muito massivas, né? Out of home, TV aberta. Eu acho que a gente vai ver um revival muito forte. Essas coisas funcionam, bem feitas, no preço certo, funcionam, né? E o que é positivo, né? E saber usar a mídia de performance a teu favor, né? Porque sim. A quantidade de startups que overinvestiu nisso morreu, e o Google continua lá, o Facebook continua lá, né? O algoritmo, ele é esperto. Então, acho que é um pouco disso. Eu acho que tem um outro desafio da construção da marca, que é a busca por talento, né? Uma marca bacana, uma empresa desejada contrata melhor, e uma empresa que contrata melhor tem um edge contra o seu concorrente, porque tem um time melhor, né? Então, costumo trazer essa preocupação para as investidas nessas duas esferas, né? Tanto para o cliente, quanto como uma marca empregadora e talvez não tenha nenhum estudo assim demonstrando, mas também para o investidor, né? Acho que o stakeholder, o investidor, se ele entende melhor, ele compra melhor, né? A gente tem dificuldade de comprar aquilo que a gente entende bem, né? Você fala, esse negócio aqui que eu não sei o que faz, eu vou pôr 50 milhões nisso, né? Então, essa clareza de posicionamento é algo que a gente busca muito forte nas nossas investidas. Legal. E como que você vê, por outro lado, eu não sei se você, com certeza deve acompanhar também, esse movimento, né, da transformação digital, um termo meio clichê, assim, nas companhias tradicionais, nas incumbentes, né, onde muitas delas, até empresas de consumo, né, estão indo direct to consumer, né, criando novos serviços, novas formas de novos canais e tudo mais, é muito inspirado no modelo das startups, né? Então, por exemplo, eu lembro um tempo atrás, eu estava tendo que estudar por conta de um cliente do meu negócio, né? Sei lá, bons anos atrás, olhando o case do Dollar Shave Club, né? Então, criando um modelo de subscription para lâminas, né? E a Gillette fazendo um Gillette Shaving Club, e você, claro, mas não é sobre isso, né? Não. Porque o que um millennial eventualmente está olhando, né? Tem muito a ver também com a história que a marca está contando, né? E uma incumbente fazendo, copiando só o modelo de negócio, né, e um canal direct to consumer, não é sobre isso, né, e não vai dar certo, né? Como é que você vê esse desafio das companhias mais tradicionais? Eu acho assim, eu acho que a maioria dessas empresas tem gente muito boa, tem domínio de canais excepcional, tem muito budget, né, mas tem um legado, né? E é difícil mexer com esse legado e principalmente as pessoas têm os incentivos errados, né? Então, normalmente, quando isso surge, o camarada lá, ele não está realmente incentivado àquilo, ele está incentivado a um volume de vendas. Aí o volume de vendas, sei lá, por hipótese, vem da farmácia, não vem do direct to consumer, ele não vai fazer, é uma brincadeira tal. Acho que outra coisa que as empresas também não compreendem é primeiro assimilar a falha, né? Numa empresa, ninguém quer falhar, porque o cara vai perder emprego, né? E eu costumo dizer, o pessoal fala assim, executivo de empresa, né, trabalha para o cliente, não, ele trabalha para o chefe, né? O incentivo é esse, ele não quer perder emprego porque é uma boa, ele ganha bem, ele tem N benefícios corporativos e tudo mais, né? Então, eu acho que o grande ponto as empresas elas precisam ter essa cultura de entender que a falha pode ser boa. Segundo, elas precisam entender
que a coisa ela não vai bombar no dia 1, e aí ela também não deveria colocar todo o dinheiro no dia 1. Ela tem que ter cabeça de startup, ela tem que saber testar, entrar no mercado, criar densidade no mercado para depois conquistar outro. Aqui não, vamos lá, já vamos invadir o Brasil inteiro, não sei quantas SKUs, não sei o quê. E cobrando o ROI no D1, quase. Exatamente, né? Eu já vi isso várias Exatamente. vezes. E acho que, claro, os incentivos internos, né, de remuneração das pessoas, de clima interno e tudo mais, né? Acho que enquanto as grandes empresas não equacionarem essas 3 coisas, sempre vai surgir uma startup que vai ter o potencial de disruptar o mercado delas, seja B2B, B2C, com um adicional de que eu acho que as startups, elas têm uma arma secreta, que não é secreta, todo mundo sabe, que é a velocidade, né? Sim. Porque se eu falar assim, Léo, tá vindo um trem aí. Ele vai te pegar. Fala, quando? Daqui a 3 dias. Cara, você sai da linha do trem. Léo, tá vindo um trem aí. Quando? Agora. Morreu. Sem dúvida. Né? Então, acho que a velocidade, né? E aí, entender o efeito da curva J, né? Entender esses movimentos e tal. O que eu acho curioso das grandes empresas, e isso é gozado assim, tempo de publicitário, atendi Deus e o mundo, né? Acho que a grande maioria das grandes empresas aí, em algum momento, eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar. Cara, a informação é pública, tá tudo escrito aí, ninguém tá inventando nada, não tem segredo. Não é falta de, né? Não é que vai surgir um menino numa garagem que vai... Não, esse cara levantou série A, série B, série C. Quando esse cara for grande, ele já avisou isso 5, 6 anos antes. Sim. Né? Então, acho que é curioso isso. Como que você vê também nas startups, esse crescimento, eu não sei se a palavra é crescimento, mas ou essa onda mais evidente, né, das celebridades como sócias, né? E aí, tudo bem, o mais claro é ver uma Anitta no Nubank ou numa Fazenda Futuro, né? Mas... E que é muito também do modelo de Media for Equity também, né? Que você estava olhando lá atrás, né? Como que você está vendo isso? É moda? Não, isso aí é mais antigo que andar para frente, né? Sim. Acho que na década de 50, atores, atrizes de Hollywood faziam isso, né? Aqui no Brasil, o merchandising começou, Beth Rockefeller, né, tinha isso, o Luiz Gustavo fazia isso lá com uma fábrica de uma farmacêutica e tal. Então, isso não é novo, né? Eu acho que existem celebridades que são grandes pessoas de negócios e enfim, e eventualmente podem contribuir para alguma companhia, eu acho que brilhante. Mas o que eu vejo é que a vida de uma celebridade é bastante atribulada, né? E tem um volume de coisas importantes ali orbitando na cabeça delas, e principalmente são pessoas públicas, né? E pessoas públicas têm um problema também com erro, né? Então, se você atrair uma pessoa pública, né, como numa relação societária, eu acho que você vai ter muita coisa boa, mas também pode backfire, né? Sim. Ou você vai ter que colocar aquela pessoa mais de lado porque não deu certo alguma coisa. Então, tem um risco grande. Eu acho que se der certo, o lucro é importante, né? O próprio Facebook tinha lá investimento do Bonovox, né, e tal, mas acho que ele só ganhou dinheiro com isso, nunca fez nada ali, até porque não sei se ele imaginava que ia acontecer o que aconteceu. Mas, de novo, eu acho que é só um repeteco de algo que já existe há mais de 50 anos, sendo vendido aí como novidade. É como novidade, e no discurso, né, de fulana é sócia, ou fulana é head de desenvolvimento, né, de X, né, numa organização, né? E o que é diferente de quando você pega uma grande celebridade, né, e coloca isso, né, como um instrumento de PR e tudo mais, o que é muito diferente de um caso como na Salve, né, você tem uma Julia Petit que já era, né, do segmento, uma grande autoridade que de fato tá lá e contribui pro business. Então, né? mas acho que esse é um bom exemplo, né? A Julia, ela acorda todo dia, ela vai pra lá. Sim, ela não dá faz, expediente. ela não fica mais, ela já tinha saído, né, do mundo de redes sociais e tudo mais. Ela só faz isso, né? Então, você pega lá uma cantora famosa, uma atriz famosa, né? Imaginar que essa pessoa que está fazendo uma turnê mundial, não sabe nem em que cidade está dormindo, porque é uma loucura isso. Tá em turnê é uma doideira. E vai estar lá, né, no dia a dia, eu acho difícil, né? E que esse negócio da volatilidade, né? Você vê em poucas semanas também esses
Eu tô falando especificamente da Anitta, né? O negócio do, putz, CPI do sertanejo e não sei o quê. Eu falei, putz, cara, enfim. O público tem esse problema, né? Tudo que é público pode backfire, né? Mas, de novo, sendo bem honesto, assim, usar a celebridade para uma marca de um jeito ou de outro é uma estratégia super consolidada e tal. Eu acho que eu prefiro um bom acordo de cachê. Continua funcionando, eu acho que tem uma relação mais saudável. Pode até ser alguma coisa com variável, né, na construção de valor aí da companhia, mas eu acho que imaginar que essas pessoas que estão supostamente se tornando sócias, eu não as conheço, né, mas imaginar que pelo menos todas elas, né, dão expediente, estão lá contribuindo, devem ter lá KPI ali no sistema da empresa. Rapaz, eu acho meio difícil. Daniel, o que você tá de olho, cara, em tendências, que segmentos, o que você tá olhando pela frente? E que você possa compartilhar, que não seja lá dos laboratórios internos da Stella. Não tem laboratório nenhum, cara. A gente tá sempre falando porque é assim que vem. Assim, hoje na Stella, a gente, cada sócio tá olhando alguns setores, tá? Então eu olho basicamente o que eu chamo de consumo e prosumo. Prosumo, na verdade, são negócios que são B2B, mas por uma base muito grande e de empreendedores que são individuais, que às vezes podem ser creators, né? Mas também são médicos, são cozinheiros, são pessoas que são empreendedores da vida delas mesmas, né? Profissionais de saúde como um todo, acho que é um excelente exemplo. Então esses são os prosumers. Então a gente está olhando solução para tudo nisso, né? Consumo, a gente tem buscado algumas iniciativas não só de software para consumo, né? Eu acho que da mesma maneira que a gente hoje se habituou a pagar pelo Netflix, pelo Disney Plus, por tudo, né? Eu acho que assim, o personal SaaS é uma coisa que vai acontecer, né? Eu já vejo as pessoas, a empresa não fornece Notion, o cara vai lá e paga o Notion dele, ou o Grammarly, não sei o quê. Eu acho que isso vai nascer e acho que no Brasil, né, com uma pegada global, então acho que tem coisa interessante aí. A gente tem olhado também uma série de setores que seguem, mesmo já tendo um bom volume de startups, seguem ainda bastante ineficientes, tanto do lado do incumbente quanto do lado das startups, né? Setores que tiveram startups que levantaram muito dinheiro, que vem colocando muito dinheiro, principalmente em marketplaces que acabam consumindo mais dinheiro, porque tem CAC dos dois lados, né? Para o seller e para o buyer. A gente tem buscado também marketplaces que são two-sided, mas só tem CAC em um lado, né? Então isso torna a operação bastante mais eficiente. E em setores grandes que, mesmo em 2022, seguem sendo pontos de bastante atrito para o consumidor, tá? Então a gente, basicamente, o que a gente está fazendo? Procurando problema para a tecnologia resolver. Então o deal flow lá está sendo alimentado por muito disso que você está falando aí para os próximos ciclos aí, né? Isso, anos, né? Isso. O Brasil tem muito problema, então é bom lugar para empreender. Copo meio cheio sempre, né? Daniel, indo para a parte de aprendizados, desenvolvimento pessoal e tudo mais, que é um tema que eu gosto bastante, assim, o que você vê hoje, você como sócio e empreendedor também, de certa forma, né, na Stella, né? O que você vê de diferente em você em relação a quando você empreendeu no mercado publicitário? Assim, como que você vê a sua maturação e os seus aprendizados? Se é que você consegue sistematizar isso, assim. Cara, acho que vejo tudo diferente, assim. Eu acho que cara, eu sou autodidata, né? Eu nunca me entendi como autodidata. Desde né? música também? Então, eu estudei um pouco, assim, tive professores e tal, mas assim, acho que o grosso eu fui fazendo sozinho mesmo. Eu diria que eu usei as instituições sempre para me dar um primeiro empurrão, assim, mas eu nunca me entendi como autodidata, eu demorei para perceber, né? E acho que principalmente convivendo com meus sócios, que são super mega intelectuais e tudo mais, né? E conhecimento é o pilar fundamental da Stella, né? A Stella é uma organização que respira conhecimento. Então, assim, eu falo, o Slack lá é uma loucura, a quantidade de conteúdo que passa. Segunda-feira a gente abre a semana sempre discutindo alguma coisa, né? É um pilar fundamental. Então, assim, acho que eu passei a me entender melhor, né, com isso e entender como foi essa minha trajetória e também vai ficando mais velho, né? Vai respirando com mais calma. Então, assim, eu acho que eu sigo sendo autodidata, né?
Mas eu tenho balanceado muito, assim, eu sou, né, de buscar informação na leitura, no YouTube, enfim, qualquer lugar onde ela esteja, se for preciso em algum curso, alguma coisa, mas eu gosto muito de balancear isso com o mundo real. Então eu sou um perguntador, né? Eu vou lá, eu gosto de ir lá, eu gosto de perguntar com as pessoas, eu gosto do mundo real, cara. Assim, eu não gosto de andar de carro, eu gosto de andar de transporte público, porque eu gosto de ouvir o que as pessoas estão falando. Esse negócio da pandemia, pra mim, foi difícil, porque eu precisei ficar em casa, assim. Né? Você fala, minha arma secreta é ficar ouvindo as pessoas, assim. Às vezes eu Boa escuta. tô num restaurante, assim, tô prestando atenção em tudo e tal. É assim que eu ajo, assim, eu vou aprendendo, assim. Tá explicado um pouco do seu estágio nas telas, né? Você ia lá pra ficar investigando, perguntando. Papagaio de pirata. E como que você vê, assim, qualidades e defeitos, assim? Como que você se complementa com seus sócios? Como que você... Putz, a gente é total complementar. E eu acho que a gente tem um modelo até de gestão lá dentro, onde a gente tenta se enxergar cada vez mais, assim, nessa complementariedade, né? Então, acho que a gente não poderia ser mais diferente com muito orgulho, assim, né? A gente respeita muito essas diferenças, curte muito essas diferenças, né? E acho que tenta fazer disso uma arma, assim, né? Ao mesmo tempo que eu acho que os nossos valores são iguais, né? E até isso a gente pode ver, assim, em algumas situações onde um ou outro tem alguma situação, sei lá, familiar, alguma coisa, não pode dar vazão a alguma questão, o outro entra no trabalho e a gente repara, assim, com os empreendedores que é sempre smooth, é sempre tranquilo. Por quê? Porque a espinha dorsal é a mesma, né? Então, putz, cara, o consenso chega no mesmo lugar, então, a gente é muito diferente, ao mesmo tempo a gente acho que celebra muito essa diferença de origem, de conhecimento, de vivência, né? E acho que tenta aproveitar um pouco disso para todo mundo ser mais forte, para, claro, a somatória, né, dos 4 e, na verdade, dos 15 que hoje estão nas telas, ser muito maior do que a somatória dos números, né? Acho que é fatorial aí. Eu tenho uma curiosidade que é sobre ferramentas de produtividade, rotina, né? O que você usa? Cara, eu uso muito as ferramentas do Google, assim, agenda é um negócio importante pra mim, cara, assim, eu deixo tudo, até a hora que eu tenho que comer, porque se eu não colocar eu não como, então assim, tudo tá lá. Cara, isso é denominador comum de todo mundo que eu converso, cara. Hora que eu vou sair, se for uma coisa presencial, o tempo de deslocamento, tudo. Eu também. Eu bloqueio o tempo de deslocamento da agenda. Né? E tempo de trabalho, né, que eu preciso, sem reunião. Então, assim, agenda pra mim é um negócio assim, sessão de foco, crítico. Né? Eu gosto demais do Notion, né? Eu tenho uma parte lá no Notion que eu chamo de hipocampo, né? Então tudo eu anoto. E eu tenho essa mania desde sempre, assim, eu carrego um caderninho, celular, tal, tudo uma hora vai pro Notion. E eu lá é o seu repositório. De tudo. Eu uso Evernote. Eu usava, né? Então, a gente vendeu muito Evernote lá no podcast, lá muita gente falava do Evernote. Só uma observação sobre isso. Eu conversei com a Mariana da Gup, né? E ela falou, meio constrangida, eu uso Evernote como se fosse uma coisa antiga. Eu falei, eu também, cara. Mas é antigo. Mas é como usa, né? Tipo, eu uso também como dump da memória lá. Não, eu demorei, mas uma hora eu falei, não, preciso mudar, assim. E era gozado, assim, porque era eu e a Laura. A Laura era, Evernote Master, assim, lá. E aí tava esse negócio não atualiza, não sei o que, a galera começou a mudar pro Notion, assim. Aí eu mostrei pra Laura, falei, Laura, você curte? Porque, somos nós aqui, né? Sim. E aí hoje é uma ferramenta bacana, assim, pra todo mundo lá nas telas. Mas eu tenho um jeitinho bem especial de usar. Tem uma ferramenta bem importante pra gente, que eu acho que é uma característica do nosso negócio, que é o Affinity, né? Que é um CRM focado em Venture Capital. Ele tá, já estamos, acho que para uns 3 anos que a gente usa, a gente customizou ele bastante pra gente, então ele faz o tracking de todos os KPIs que a gente entende como relevantes para o empreendedor e a gente extrai informação, assim, o tempo todo de lá, e mais do que isso, todo o histórico de conversas com os empreendedores fica lá. De maneira que, se você me perguntar, vocês falaram com tal empreendedor, agora eu entro lá, eu não falei, mas o Sato falou. Pô, que legal. Eu sei a opinião dele e tal. Então, assim, uma ferramenta de produtividade importantíssima pra gente, né? Acho que essas 3, assim. E Slack, né?
eu sou meio ruim, assim, dessa coisa de mensagem e tal, WhatsApp e tal. Eu não gosto muito, assim, mas tem que ser, né? Não dá pra viver sem. E ferramentas, assim, de autoconhecimento, assim, meditação, coach, mentoria, assim, você tem Contrabaixo. Ah, isso é ótimo. Eu toco todo santo dia. Todo santo dia. Eu tenho alguns bons amigos que são meus coaches informais, né? Eles sabem quem eles são, então a gente toma um café longo, assim, uma vez por mês, alguma coisa assim, e fala das coisas da vida e tudo mais. Minha maior coach é minha esposa, né? Acho que Maria é psicóloga, mas, tipo, não é coach, nada assim, mas ela, tipo assim, me ouve, me aconselha demais, né? Meus sócios também, assim, a gente tem uma relação muito produtiva, assim, de desenvolvimento, de conversa e tal. Mais recentemente também a gente trouxe a Ana Rezende, que lidera a nossa parte de people e, assim, tem sido uma pessoa, assim, que, putz, tá mudando a minha concepção de muita coisa, assim, né? Mas todo mundo é meu coach, assim, né? A Lu, que trabalha comigo, né? Todo mundo, assim. Eu tenho essa coisa meio esponja, né? Então eu tô sempre falando. Mas, cara, a hora que eu paro e eu desligo, depois do jantar, normalmente, assim, cara, eu vou tocar e, assim, quando eu tô com a banda, assim, agora a banda acabou, mas tô com a banda, obviamente, acabo compondo alguma coisa e tal, mas se eu não tenho nada pra fazer, eu compro um songbook e tiro ele de cabo a rabo. Daniel, e aí eu quero ir pra música, né? Cara, quais são as suas influências, assim? Quais são suas primeiras memórias do que você gostava quando era criança, início da adolescência? Ixi, isso aí é fácil. Cara, assim, todos meus amigos eram roqueiros, né? Iron Maiden, aquelas coisas. E eu gostava, o que eu gosto até hoje, cara, eu gosto de punk rock, eu gosto de Britpop, assim, muito, assim, The Smiths, né? The Cure, e eu gosto de música eletrônica, né? E eu tinha que conviver com os meus amigos, até hoje, todos são roqueiros, assim. Então eu nunca encontrei uma turma muito boa aqui, sempre fui meio solitário aí nas minhas escolhas. Mas o que eu gosto é isso, assim. Eu ouço rock, assim, toco às vezes rock com os amigos pra brincar, mas não é Mas quando você teve banda cover, você ia pra essas linhas, assim, de Britpop, de punk rock? Normalmente sim. Teve uma banda que a gente fez até com um bom volume de shows aí, uma de Southern Rock, assim, que eu sempre achei um rock mais de improvisar e tudo mais. Tipo Lynyrd assim. Skynyrd, essas coisas assim. Allman Brothers, assim. Mas, assim, que eu gosto mesmo, principalmente música eletrônica, assim. E aí eu tava escutando o seu som lá do Julius, né? Uhum. E parece meio um R&B, meio moderno, assim, né? E era esse o estilo? O Julius foi uma banda bem curiosa, assim, né? Era eu, o Matheus e a Mariana. Puta som, nossa, bem legal. Obrigado. Assim, eu fazia todas as programações, os teclados e o baixo. O Matheus toca guitarra e a Mari canta, né? E a Mari, putz, a gente conheceu ela tava procurando uma vocalista e eu vi uma banda cover, assim, de soul music. E eu vi, e a Mari baixinha, assim, falei, nossa, que vozeirão, não sei o que e tal. Como sai tudo isso daí, né? E aí a gente teve essa ideia, assim, meio de juntar os elementos eletrônicos com pop, com uma voz mais soul music e tal. Deu certo. Pena que com a pandemia a gente acabou indo cada um para um lado aí e acabou. Nossa, a pandemia foi um filtro para muita coisa boa e muita coisa, enfim. E, assim, uma curiosidade também, assim, qual a sua memória do seu primeiro disco que você comprou e do seu primeiro show? Fácil. O primeiro disco, The Smiths, Hatful of Hollow. De que ano? Não sei de que ano. 80, assim. Acho que Hatful of Hollow deve ser de 84, assim. Pelo menos que eu devo ter tido algum disco antes, assim, que, sei lá, eu LP, ganhei, né? LP, óbvio. Né? Mas, assim, eu lembro de ir lá e comprar, tal. Meu pai me dava uma mesadazinha, época de inflação altésima, né? E eu lembro de ir numa loja e comprar, assim, provavelmente não foi o primeiro disco que eu tive, mas com certeza foi o primeiro que eu peguei dinheirinho lá que eu tinha e comprei. Isso eu lembro bem, tenho ele comigo até hoje. O primeiro show, posso até ter visto algum antes, mas eu acho que eu não lembro. Eu sempre fui muito,
assim, de sair, assim, cedo, assim, né? Mesmo os meus pais não achando muita graça nisso, ou talvez não sabendo. O primeiro show mesmo, dezembro de 88, New Order, no Ibirapuera. E aí eu, curioso, eles abriram esse show, marcou minha vida, com Ceremony, Peter Hook no baixo. Eu toco baixo por causa do Peter Hook, por causa de Ceremony, assim. É uma música, inclusive, eu acho que é uma música eu gosto de tocar, acho que eu toco ela todo dia até hoje. Caramba. Eu vou falar o que eu... Primeiro disco, Creatures of the Night, do Kiss, 82, aquela capa que eles estão com o olho brilhando, assim, que eu pedi pro meu pai. E show... Eu fui em showzinhos pequenos, mas o primeiro show, assim, Eric Clapton no Olympia, 89. Nossa. Turnê de Johnny. Não me lembro de ter visto esse show. Vi Eric Clapton já bem depois, assim, mas incrível. E era um evento, né, nesse finalzinho dos anos 80, assim, porque você não tinha show toda hora, né? Então, tinha um negócio desse. Certamente estamos falando aqui e todo mundo marcou, né? E poucas casas, Olímpia era muito forte. Olímpia era demais, E tinha muito, né, os lugares tipo Dama Choque, Aroanta, muita banda cover tocando, né? Era o auge daquelas bandas covers de todas as bandas possíveis. Né? Não, e o rock brasileiro, né? Tinha né, todas essas bandas que depois, né? Que já estavam estourando na época, algumas estavam ainda assim, né? Dama Choque, né? Tinha bastante coisa. Aroanta, que você lembrou bem. Sim. Assim. Eu achei curioso, porque vendo no teu canal do Audio Arena lá e vendo Angra, cara, eu lembro exatamente lá, eu acho que 94, não sei se era esse ano, que era o lançamento de Angels Cry, já com a primeira formação deles, com o André Matos. Se bem que no Audio Arena, assim, putz, o negócio que me emocionou foi fazer Inocentes, assim, que tipo... A galera ali era... Clemente, tipo, né? Clemente, herói, assim. Então... Muito legal. E o que você tá escutando agora? Cara, eu tenho um lance assim, eu tô sempre procurando música nova. Eu tento não ouvir muito coisa velha, assim. Claro que eu gosto, tal, né, das coisas. Mas assim, eu tô sempre procurando música nova. Assim, esses últimos dias, assim, saiu o disco novo do Polissa, que é uma galera de Minneapolis, uma banda bem interessante. É uma menina que canta com 2 bateristas e um baixista. São bem diferentes, chama Madness o disco, muito bom, bem eletrônico, assim. Tem o disco novo do Oliver Sim, que é um terço lá do XX também, tá bem legal. Eu gosto muito dessas meninas novas do rock, né? Tem aquelas australianas, a australiana The Bats, mais Phoebe Bridgers, Julian Baker, Lucy Dacus, americanas. Cara, eu adoro elas, assim, são meninas novas aí, na faixa de 22, 23 anos, que surgiram aí nos últimos anos. Acho que fazem um rock bem competente, assim, bem mais interessante do que eu vejo os marmanjos fazendo. E eu gosto muito também dessa galera mais alternativa de um jazz meio eletrônico, né? Então eu tenho ouvido muito Donny McCaslin, que foi o saxofonista que gravou com Bowie no último disco dele, né? Uma estética bem diferente. E também um grupo chamado Potico Quartet também, que faz uma vibe bem legal, assim, meio jazz, meio eletrônico, assim, eu gosto bastante. Cara, teu radar tá bom. E assim, pouca nostalgia, assim, ou... Muito difícil ouvir música, assim, mais de algum tempo atrás. Às vezes no carro, alguma coisa assim, mas é difícil, assim. E como que você vê, assim, né, só trazendo uma pitadinha aqui de análise da indústria da música hoje em tempos de Spotify, e eu tava vendo outro dia que as gravadoras olham muito se o hit pega no TikTok primeiro, antes de investir em produzir um clipe. Como é que você vê isso? Eu acho que cada geração teve uma dificuldade, né? Antes era a escassez, e aí quando você chegava no big time, assim, né, dava aquele boom todo. Hoje, qualquer mercado que você tem uma profusão muito grande, fica difícil, né? É difícil para os fotógrafos por causa do Instagram, é difícil, né, para os cozinheiros, né, os chefs, né, que hoje todo mundo virou chefe e tal. É difícil também na música, né? Mas por outro lado, você consegue fazer coisas incríveis sozinho, né? Sim. Eu acredito que tem muita coisa legal acontecendo, porque hoje é muito mais fácil você gravar um disco, né? E talento, boas ideias você sempre pode ter, e as ferramentas são incríveis, né? Tudo digital hoje faz uma coisa. Eu não tenho nenhuma saudade de fita, essas coisas, tal. Então acho que é super incrível. Eu gosto, assim, eu acho que é desafiador. É um mercado
que sempre foi, né, muito concentrado, né, os que têm muito ganham muito e a cauda longa ganha muito pouco. Eu acho que, inclusive, assim, a gente está bem animado aí com uma onda aí de ferramentas que a gente acredita que vão trazer aí uma realidade de renda para o que a gente chama, né, do creator classe média. Talvez não é aquele cara que vai faturar milhões todo mês, mas ele nicho dele vai poder viver, né, de maneira sustentável. Ele não vai ser roubado aí pelas plataformas e tudo mais. O jogo não vai mudar, a regra não vai mudar no meio do jogo, né? Então, tem toda uma nova geração de plataformas. Talvez Patreon seja o melhor exemplo, mas tem uma série de coisas surgindo que vão permitir essa classe média musical que é enorme e faz coisas incríveis, né? E que tem que serem, para isso eles têm que ser bons gestores de comunidade, de certa forma, né? Exatamente. E saber lidar com a multimídia, né? Porque eu acho que foi-se o tempo, eu vou lá fazer minha música, eu coloco ela. Não, você tem que saber promover, você tem que saber se relacionar, você tem que saber lidar com podcast, você tem que saber lidar com isso tudo. Só que eu acho que essa é a beleza, né? Porque traz um acesso que não existia antes. E aí, como tudo na vida, tem a coisa boa e tem a coisa ruim. Sem dúvida. Daniel, reta final, você, lá no playbook das telas, vocês faziam lá o bate-bola e tal, também sempre faço, então vamos ver o que vem aqui. Manda. Um hábito ou rotina que te ajuda no dia a dia? Academia e música. Boa. Um livro que você recomenda? Um livro que eu recomendo? Ixi, tem tanto. Não precisa ser o livro, né? Um livro. Aff, tem muito. Putz, eu não sei, sempre o último, né? Top of mind. Não, vem, assim, eu tô terminando de ler um livro que bem interessante, assim, ele não é um livro tão novo, assim, é o Morality, do Jonathan Sachs, rabino, já falecido, assim, é bem interessante, assim. Tô acabando, então não é assim, mas o livro da vida, assim, cara, talvez Guns, Steel and Germs. Nossa, segundo acho que fala. seja um Excelente. Recomendável da vida. Assim. Excelente. Um podcast, filme ou série que gostaria de recomendar? Podcast Song Exploder, né? Sobre música, mas fala muito sobre a vida e sobre o processo criativo e sobre as ideias. Então, acho que é bem legal. Putz, um filme. Eu tô ruim de filme, cara. Essa coisa de ver série, né? Eu tô bem atrasado nos filmes. Acho que não tem nada muito recente assim que tenha me chamado a atenção. E série, putz. Todas. Eu assisti aquele Severance no Apple TV Plus. Cara, é bom demais. Então, putz, cara, eu tô sempre atrás de uma série assim, a gente assiste um monte assim. Eu vou nessa. Eu vi uma muito bizarra assim, acabei de ver ontem da Pamela Anderson e do Tommy Lee. Na Star Plus, né? Bizarro. Mas divertido assim, mas não vou dizer que é recomendado, é só divertido. É que remete à nossa juventude, de certa forma. Precisava deixar uma mensagem mais papo cabeça aqui, é isso? Não, mas é isso mesmo que eu queria. Um app não óbvio que você usa com frequência, que não seja redes sociais, WhatsApp. Um app não óbvio? Preciso olhar, não sei, acho que eu sou bem normal aqui, deixa eu ver. Putz, o Lightroom. Eu gosto muito de tirar foto e eu tenho um cuidado danado assim com a minha história das fotos. Então, tudo que vai pra lá, eu subo lá, eu organizo, eu dou uma tratada nas imagens. Eu vejo as pessoas tirando foto que nem louco. Por exemplo, esse negócio todo você vai perder um dia. Você vai perder a sua história, a sua memória, né? Então, eu dou um cuidado enorme aqui. E eu uso o Lightroom há 200 mil anos. E tá no cloud dele, sim. Hoje tá no cloud, que é uma maravilha. Não preciso mais comprar HD. Uma frase que te representa ou que você se identifica e que te tá na cabeça. Eu copio o mestre Niemeyer, né? O importante é o caminho. Muito bom. Muito bom. Daniel, poderia fazer várias outras perguntas aqui de bate-bola ligado a instrumento, música e tudo mais, mas
isso fica para um outro momento. Queria te agradecer. Aí quase 1h30 de bate-papo, deu para passar sobre vários temas aí, juntando empreendedorismo, publicidade, venture capital, música, ficou tudo meio entrelaçado, foi bem legal. Queria agradecer você ter vindo, batido esse papo, e tenho certeza que todo mundo vai curtir bastante. Pô, que legal. Obrigado pelo convite. Acho que nunca ninguém tinha explorado tantos assuntos assim comigo ao mesmo tempo. Foi super legal. Muito obrigado. Tá me devendo a gente tocar um dia, que eu sei que você também toca. Não, então, eu falei, só contando aqui, né, o Daniel, quando eu convidei ele, é curioso, assim, eu já tinha ouvido sobre o Daniel, eu conheci ele num evento de outro podcast que é o Like a Boss, no lançamento da última temporada lá, presencial, num coquetel que foi feito no Happy Hour, né? E eu acho que tem uma questão de identificação que acho que tá ligada à questão geracional. 74, meu. Isso, você matou a charada. É geracional, entendeu? Então tem muitas referências similares. E daí eu convidei o Daniel, ele falou assim, cara, quer que eu leve o instrumento? A gente tira um sonzinho. Eu falei, cara, então deixa eu dar uma desenferrujada. E aí a gente pode convidar outros amigos empreendedores. Combinado. Né? Vamos fazer uma jam session lá. Tem aquela série... como que chama? Guitar... Esqueci o... 100 Riffs do Dantas. Vamos ver se ele toca os 100 mesmo. Tá aí o desafio pro Dantas. Não, mas ele tá fazendo collabs. Ele já me convidou. Eu tô vendo qual virtuoso eu vou tirar pra... Boa. Daniel, obrigado. Pessoal, obrigado por acompanhar mais um episódio. A gente volta na próxima semana e até lá.